Vamos começar e eu vou começar com uma apresentação que tenho, na verdade, aqui pronta, justamente sobre o primeiro capítulo da cadeira de Introdução ao Direito Público, que é o capítulo dedicado justamente à noção de direito público. O que é isto do direito público? Não é? Nós estudamos esta matéria durante um semestre, temos aulas durante o semestre, mas o que é isto sobre o qual nós vamos falar? Obviamente, eu costumo começar a aula explicando quais são os objetivos. Para que é que serve aquela aula? Não é? O que é que nós vamos aprender, o que é que nós vamos retirar desta aula? Bom, vamos adquirir conhecimentos e, portanto, vamos perceber que o direito está repartido, como já lhes disse, em direito público e direito privado, que o direito público, e aliás também o direito privado, tem diversos ramos, e quando eu falar dos ramos, se calhar vou encontrar aí algo de familiar nos nomes que eu vou apresentar. Vamos também aprender que há alguns princípios fundamentais do direito público. São aqui uns palavrões que teremos a oportunidade de explicar. O princípio da supra-infraordenação e também o princípio da legalidade. Se calhar já ouviram falar deste princípio da legalidade, muitas vezes associado à ideia de Estado de Direito. Vamos perceber melhor o que é que isto significa. E, naturalmente, vamos ficar com este conceito-chave, que é o conceito de direito público. Afinal, o que é isto do direito público? Grande parte do curso de Direito é passado a estudar direito público. E, portanto, nos tais ramos de que já falaremos daqui a pouco. E, portanto, o que é isto do direito público? É isso que espero consigam perceber no fim desta aula. Penso que perceberão. Ora bem, antes de mais, para perceber o que é o direito público, temos de perceber que o direito público é parte do direito, naturalmente. Não é? Portanto, e eu agora perguntava-lhes isto. Se calhar podemos interromper o compartilhamento aqui um momento e pensar um bocadinho. Então, o que é o direito? Que ideia é que tem do que seja o direito? Tem aqui assim algum interesse, não é? Por isso inscreveram-se nesta aula, não é? Mas o que é que será isto do direito? Assim, eu não estou à espera de respostas certas, estou só em busca do que é que vocês acham, que ideia é que têm do que seja o direito. Portanto, já me disseram, tiveram uma aula com o professor Agostinho, se calhar já têm algumas noções, só para irmos, digamos, tateando o terreno. Alguém quer tentar, aqui oralmente ou pelo chat, avançar algumas hipóteses do que seja o direito? O que será? Está aqui a Inês e o Ângelo, já estão aqui a apontar várias hipóteses. Diz a Inês, é dedicado ao Estado e cidadãos. Eu estou a falar do direito, não estou a falar do direito público. Para já só estou a falar do direito. Não é? Portanto, mas sem dúvida que se aplica ao Estado e aos cidadãos. O Ângelo diz conjunto de regras que ajudam a gerir a sociedade, de algum modo. A Vanessa diz-nos aqui regras e obrigações que devemos seguir. A Margarida acrescenta normas que nos permitem coexistir e viver em sociedade. E sem dúvida que todas estas noções têm aqui um fundo de verdade. Não é? Nós sabemos que o direito é constituído por regras, por normas, não é? Que essas regras e essas normas, no fundo, organizam a vida em sociedade, que isso acontece através das obrigações e dos direitos que essas normas nos atribuem. As normas atribuem-nos a cada um de nós direitos e obrigações. Direito de fazer algo, é um poder que nos é dado de fazer ou exigir algo de outra. Obrigação, o ter de fazer algo ou o não poder fazer algo. E, portanto, tudo isto resulta das normas que organizam a vida em sociedade. É claro que
para além das normas de direito, também há outras normas, por exemplo, normas morais, que nós não consideraremos fazer parte do direito, que não podem ser impostas. Não é? As normas de direito têm esta particularidade, podem ser impostas. Não é? O seu cumprimento pode, de facto, ser imposto através do aparelho de Estado. Pronto. Muito bem. Portanto, há um aspecto também importante, digamos, na noção de direito, que tem que ver justamente com esta parte da imposição. É que o direito é o que pode ser aplicado pelos tribunais. Não é? Os tribunais aplicam o direito. Não aplicam a moral, não aplicam outras regras que não façam parte do direito. Não é? Portanto, isso é um aspecto importante também da noção de direito. Bom, mas a noção onde nós queremos chegar é a de direito público. Não é? Mas para já, estava a falar-vos, ou a apresentar-vos, ou a pedir-vos essa noção de direito, porque justamente, como já vos disse, é a terceira vez agora que lhes digo, o direito reparte-se, na verdade, em duas grandes fatias, digamos assim. O direito privado, e já estão a ver ali uma imagem de duas pessoas, claramente em pé de igualdade, a apertarem as mãos, estão a chegar a algum tipo de acordo. O direito privado é isto, a relação entre pessoas, entre cidadãos que estão num mesmo patamar e que, através da sua vontade livre, podem acordar, digamos, em geral, aquilo que bem entender. E depois aquilo que for acordado, não é, vai ter de ser cumprido. Mas é só se tiver sido acordado. Mas, para além do direito privado, temos o direito público. Ora bem, o direito público é um direito de tipo diferente do direito privado. Eu aqui coloquei uma fotografia com a imagem da... não sei se alguém reconhece esta imagem. Será o quê? Alguém me consegue dizer que edifício é este? Enfim, é uma arquitetura neoclássica, não é? Portanto, há milhares destes edifícios pelo mundo. Mas qual é que será? Alguma ideia? Acho que aqui no bate-papo, não é? Já há várias hipóteses. Exatamente, e todos acertaram a Assembleia da República. Esta é a Assembleia da República e, portanto, um dos órgãos mais importantes do Estado. Não é? E por aí também já percebem que o direito público tem muito que ver com o Estado. Se quiserem, o direito privado tem mais que ver com a sociedade, o direito público tem mais que ver com o Estado. E, de algum modo, é essa a definição que nos é dada desde há muitos séculos. Na verdade, desde o século III depois de Cristo, que um grande jurista romano, Ulpiano, disse isto: publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem. Isto é, o direito público é aquilo que diz respeito à República Romana, ao Estado romano. O privado diz respeito às utilidades ou aos interesses individuais. É uma das primeiras definições ou separações que encontramos entre direito público e direito privado. Agora, para realmente se compreender melhor o que é isto do direito público, eu proporia fazer aqui um exercício. Pensarmos que nome exatamente é que damos a estes seres que eu agora vou descrever e vou pedir aos senhores e às senhoras que me digam o que é que serão ou com o que é que identificam estes seres que eu agora vou descrever. Que seres são estes? São seres que estão acima do comum dos mortais. Ponto 1. Ponto 2, têm superpoderes. E ponto 3, podem usá-los para o bem ou para o mal. Quem será? Exatamente, já temos aqui uma primeira hipótese no bate-papo.
Gonçalo Sampaio diz-nos deuses. Ora bem, Gonçalo, muito obrigado pela resposta, porque cá está, que é a primeira hipótese que eu tinha aqui na minha apresentação. Deuses. Aqui poderão ver, naturalmente, dois atores, mas que representam Odin e Thor, dois deuses clássicos da mitologia nórdica. Encontramos, naturalmente, deuses muito parecidos na mitologia romana, grega, enfim, nas diversas mitologias da antiguidade e da Idade Média, inclusive em alguns casos. E, portanto, realmente, os deuses cumprem estes requisitos. Mas eu arriscaria dizer que não são apenas os deuses. Pelo menos, enfim, se tivermos em conta todos os filmes que a Marvel, entre outros, lançou nos últimos anos, que outros seres é que, no fundo, cumprem estes requisitos? A Marvel e a DC Comics, não é? Estarem acima dos comuns mortais, terem superpoderes e poderem usá-los para o bem ou para o mal. Quem será? Ok. Exatamente, a Maria Guedes vem-nos dizer super-heróis. Portanto, eu acho que os estou a conduzir para as respostas certas, porque, justamente, é essa hipótese que eu apresento de seguida, é de estarmos a falar de super-heróis. Agora, claro que os senhores e as senhoras podem perguntar-se neste momento, mas afinal, em que aula é que eu entrei? Se calhar fui ali para a Escola das Artes, também temos uma Escola das Artes na Universidade Católica, com um curso de som e imagem, aliás, fantástico, os super-heróis. Será que, afinal, entramos na Faculdade de Teologia para estarmos a falar de deuses? Na verdade, nem numa nem noutra, porque estes seres a que eu me refiro, que estão acima do comum dos mortais, que têm superpoderes e que podem usá-los para o bem ou para o mal, não são nem os deuses, nem super-heróis. Obrigado, Gonçalo, obrigado, Maria. Mas, na verdade, são os Estados e outras entidades públicas. Reparem nestes seres que estão acima do comum dos mortais. Os reis, Dom João II, não se equiparavam ao homem do povo. E que superpoderes tinha? Bom, foi sob Dom João II que os portugueses chegaram ao Brasil. Vejam aqui a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Pereira. Mas podemos falar de superpoderes um pouco mais assustadores e de pessoas que realmente se consideravam acima do comum dos mortais. Vejam, por exemplo, enfim, reconhecerão aqui nesta fotografia o ditador Adolf Hitler. Podem reconhecer aqui nesta fotografia um poder que realmente não está ao alcance do comum dos mortais, a detonação da bomba atómica. Mas podemos dar exemplos um pouco mais inspiradores. Vejam aqui a fotografia do presidente americano John F. Kennedy, no momento em que anuncia o projeto americano de colocar um homem na Lua. Também é algo que não está ao alcance do comum dos mortais, ir até à Lua. Portanto, reparem, nós temos aqui entidades que realmente não estão ao nível da maior parte das pessoas, que realmente detêm poderes extraordinários e que, como podemos ver, tanto os podem usar para o bem, o homem na Lua, mal não terá sido. Para o mal, a detonação da bomba de Hiroshima. Ou, do ponto de vista dos portugueses, pelo menos, e penso que de muitos brasileiros também, por exemplo, a descoberta do Brasil também terá sido um bem inequívoco. Talvez para os nativos não tenha sido tão bom, depois podemos discutir essa questão. Agora, porque é que eu estou aqui com este discurso a falar destes seres que
têm estes superpoderes e que, portanto, estão acima do comum dos mortais, mas que os podem usar para o bem e para o mal? É porque, justamente, o direito público existe para controlar o Estado e outras entidades públicas, para controlar estes semideuses, para controlar estes para-super-heróis, para controlar estas entidades que realmente, ao longo da história, podemos dizer, fizeram quase tão mal quanto o bem que fizeram. E para garantir justamente que estas entidades, estes seres que têm de existir, que hajam no sentido do bem, aquilo a que em direito público chamamos no sentido do interesse público e não no sentido do mal. Dou-vos aqui, através de algumas fotografias, exemplos de algumas entidades públicas. Não sei se alguém reconhece este edifício. Este é um bocadinho mais difícil do que o outro, mas ainda assim... Palácio de Belém? O Palácio de Belém, muito bem. Obrigado, José. É isso mesmo. O Palácio de Belém é a residência oficial do Presidente da República Portuguesa. E, portanto, temos aqui, de algum modo, representado o Estado português. Mas o Estado português é uma de muitas entidades públicas que existem, não só no mundo. No mundo existem quase 200 Estados. Por exemplo, o Brasil, entre muitos outros. Mas, estava eu a dizer, o Estado português é uma das muitas entidades públicas, uma entre milhares de entidades públicas que existem em Portugal, apenas. E vou agora dar-vos exemplos de outras. Alguém reconhece este edifício? Câmara do Porto? É o edifício da Câmara Municipal do Porto. Exatamente. Obrigado também, Inês. Exatamente. Ora bem, a Câmara Municipal do Porto é um órgão de uma entidade pública que se chama o Município do Porto. Os municípios são entidades públicas diferentes do Estado. Têm em comum o facto de serem públicas, mas têm personalidade jurídica distinta. São tão diferentes como eu sou diferente do José, ou da Karina, ou da Maiara, que estão aqui à minha frente. Temos todos em comum o facto de sermos seres humanos, muito bem. O município do Porto e o Estado português também têm em comum o facto de serem entidades públicas. Mas, para além disso, são entidades públicas completamente distintas. Outro exemplo, isto se calhar já mais dificilmente descobrirão o que é que está aqui em causa, o que é que será isto? Alguma ideia? Não? Isto é um edifício da Universidade de Lisboa. Mas, no fundo, aqui, o que me interessa, na verdade, exemplificar é isso. É uma universidade pública. As universidades públicas também são entidades públicas distintas dos municípios e do Estado português. E, finalmente, só mais um exemplo ainda, podem ver aqui representadas, neste momento, duas entidades públicas diferentes. Por um lado, encontram aqui, alguém reconhece esta figura? Onde é que isto... Figura esta, naturalmente um comboio, não é? Um comboio da CP. A CP é uma empresa pública de comboios de Portugal, mas aqui no bate-papo, muito bem, quer o José, quer a Inês, apontaram corretamente que é a Gar do Oriente, portanto, uma estação de comboios que é gerida pela Infraestruturas de Portugal, também uma empresa pública. Portanto, duas empresas públicas, a Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal, que por sua vez são diferentes de todas as outras entidades públicas que até agora apresentamos. Portanto, como veem, nós não vivemos numa realidade monoteísta. Há pouco apresentei-vos vários deuses e vários super-heróis,
e, na verdade, na mitologia romana e nórdica, existe um conjunto inúmero de deuses. Na religião cristã, Deus, por exemplo, é só um. Ora bem, no direito público temos muitos deuses, não temos só um Deus. Não há só um Estado, digamos que tudo manda e tudo ordene, há muitas entidades públicas, mesmo dentro de cada país. Já para não contar com a circunstância de haver muitos países diferentes. Ora bem, e como existem muitas entidades públicas que têm os tais poderes extraordinários, o direito público existe para as controlar a todas. Naturalmente, em primeiro lugar, aos Estados, que são aqueles que, digamos, são mais poderosos. E, portanto, em primeiro lugar, o direito público aplica-se ao Estado. Como lhes disse, hoje em dia, no planeta Terra existem quase 200 Estados, 190 e poucos Estados, têm representação na Organização das Nações Unidas e são os mais diversos, desde Estados enormes como os Estados Unidos, a Rússia, o Brasil, a China, a Estados médios, podem, como Portugal, ou a microestados, como o Mónaco, Andorra, San Marino, o Vaticano, o Estado mais pequeno do mundo, sede da Igreja Católica, mas que é também considerado um Estado. E, portanto, tudo isto são Estados, naturalmente, com poder, importância, história, cultura, muito diferente uns dos outros. E, portanto, o direito público vai, em cada Estado, aplicar-se desde logo ao próprio Estado, mas também a todas as outras entidades públicas. Para quê? Ora, e agora chegamos a um ponto importante, que é este. O direito público existe para quê? Como lhes disse, para controlar as entidades públicas, para garantir que estes semideuses agem no sentido do bem, agem no sentido do interesse público. Mas porquê é que o direito público, vamos assumir que é todo-poderoso, porquê é que o direito público admite sequer a existência destas entidades? Do Estado, dos municípios e muitos outros. Porquê? Justamente porque são indispensáveis, esses seres são indispensáveis à garantia do interesse público, da prossecução do interesse público. O que é isto do interesse público? É um palavrão que é muitas vezes usado, designadamente na política e pelos políticos. Estamos aqui para cumprir, para dar cumprimento, para prosseguir o interesse público, para garantir o interesse, digamos, comum. Mas isto depois concretiza-se num conjunto grande de subinteresses incluindo aqui interesses tão importantes como a segurança, a justiça e o bem-estar, digamos, em geral. Podemos perguntar-nos se um Estado poderia, uma comunidade poderia existir sem o Estado, sem algum tipo de poder político que impusesse algum tipo de ordem. Há quem no passado tenha defendido que sim, que isto era possível. Que é possível que o Estado não exista. Alguém sabe que corrente de pensamento político defende esta ideia de que o Estado não tem de existir e que, aliás, o Estado é a maior razão, digamos, da infelicidade de todos? Já temos aqui uma resposta no bate-papo. Muito bem, o Rodrigo Alves deu a resposta certa. É o anarquismo. É o anarquismo. As correntes anarquistas, que foram muito fortes no século XIX, aliás, com muitos atentados terroristas por organizações anarquistas, achavam que era seu dever acabar com o Estado, porque só acabando com o Estado é que finalmente as comunidades poderiam viver em paz e as pessoas poderiam ser felizes. Reparem, anarquismo é uma palavra
que vem da junção de, no fundo, duas palavras gregas. Arche quer dizer poder, força, e anarque é não poder, não força. Portanto, estas correntes anarquistas propõem a ausência de poder, que deixe de existir poder político. Ora bem, qual é o problema disso? É que, pelo menos até agora, que se saiba, não há nenhuma experiência histórica de uma comunidade onde se garanta a segurança, a justiça, o bem-estar das pessoas, sem poder político. E, portanto, é partindo um pouco desse pressuposto, que podemos sempre contestar, podemos achar que há outra forma de lá chegar, que não seja a do poder político, mas se partirmos do pressuposto que o poder político tem de existir para garantir estes bens, então ele tem de existir, porque estes bens são importantes para todos. O que é que será a vida num país sem segurança? E eu já não estou só a falar da criminalidade. Eu estou a falar de um país onde não há Estado e onde, portanto, o que temos é, como diria Thomas Hobbes, um autor que poderão estudar mais tarde, se tiverem a oportunidade de fazer o curso de Direito, o que há é uma guerra de todos contra todos. Vejam o exemplo de Estados, de alguns Estados africanos, por exemplo, ou de alguns Estados do Médio Oriente, onde o que encontramos são situações de verdadeira guerra civil, porque não há nenhum Estado que consiga garantir a ordem e a segurança para todos. Portanto, essa é uma situação absolutamente indesejável, não há dúvida. Agora, nós não queremos apenas um Estado que nos garanta a segurança. Para isso podemos ter uma ditadura. Não é? Podemos ter uma ditadura como a da Coreia do Norte, sem desprimor para os norte-coreanos, naturalmente, mas com muito desprimor para o regime norte-coreano. É uma das ditaduras mais, digamos, ferozes e repressivas do mundo. Na Coreia do Norte não há noção, a população não tem noção de como é a vida no exterior, justamente para não perceber que a vida pode ser infinitamente melhor do que aquela que tem. Mas uma coisa se tem de reconhecer ao regime norte-coreano, é que há segurança, há ordem. Mas é a segurança e a ordem para todos fazerem aquilo que o Estado quer. E nada mais do que isso. Bom, nós não queremos apenas segurança, queremos justiça, e, portanto, que a organização em sociedade esteja ao serviço de uma ideia de justiça que seja comumente aceite pela população, pelas pessoas, pela comunidade. E, portanto, não é a ideia de garantir a ordem a todo custo pela repressão, certamente. E depois, também uma ideia de bem-estar. A ideia de que o Estado, para além de nos garantir e de dever garantir a segurança de todos, de garantir a resolução de conflitos através da aplicação do direito, através da administração da justiça, tem de também garantir algum nível de bem-estar. O que é que seja este bem-estar? Isso depois vai depender das escolhas políticas, naturalmente, nos Estados democráticos, como se deseja, da escolha que as pessoas fizerem através do voto. Votam em partidos mais liberais, imaginem, são partidos que defendem uma menor intervenção do Estado, votam em partidos mais socialistas ou democratas cristãos, são partidos que defendem uma maior intervenção do Estado. Isso há depois várias formas de chegar, vários conceitos de bem-estar. Ora bem, e justamente para que o Estado e as entidades públicas possam existir e que, para que consigam atingir estes objetivos, precisam de poderes. Precisam de poderes de autoridade. Quando eu vos disse, portanto, que estes seres estavam dotados de superpoderes, e quando vos disse que o direito público existia para controlar estas entidades, pois bem, isto pode parecer um pouco paradoxal, porque a primeira coisa que o direito público vai fazer é dar poderes ao Estado, é dar poderes aos municípios, é dar poderes a todas as outras entidades públicas. Para quê? Justamente para garantir a segurança, a justiça, o bem-estar. Deixem-me dar-vos alguns exemplos destes poderes da autoridade. Vejam os poderes que as entidades públicas têm.
Fazer leis, sem dúvida, desde logo. E, portanto, ao fazerem leis, fixarem, digamos, por escrito aquilo que cada um pode e não pode fazer. Como pode e não pode agir. É muito poder. O poder de cobrar impostos. Um dos poderes mais odiados, digamos assim, do Estado. Costuma dizer-se que só há duas coisas certas na vida. Alguém sabe quais são? As duas coisas Pagar certas. impostos e morrer. Exatamente. A morte e os impostos. São as únicas duas coisas certas na vida. E, portanto, para verem como, desde tempos imemoriais, não é? Que ao Estado é dado este poder de cobrar impostos. Para que é que o Estado cobra impostos? Obviamente todos percebemos. Para conseguir financiar depois tudo o resto que faz. E o que é tudo o resto que faz? Por exemplo, policiar a via pública para garantir a ordem, a segurança. Administrar a justiça. Vem aqui uma imagem de um tribunal onde os conflitos entre as pessoas são resolvidos. Se os conflitos são entre o Estado e pessoas suspeitas de terem cometido crimes que são, entretanto, condenadas, depois prender os condenados. É um poder fortíssimo, prender alguém, privá-lo da sua liberdade. Mas também impor o ensino obrigatório, garantir que todas as crianças até uma certa idade tenham um mínimo de educação. Também, por exemplo, expropriar terrenos para construir hospitais públicos e garantir saúde para a generalidade da população. Tudo isto são exemplos de poderes, os tais superpoderes, já para não falar de outros, o poder de fazer a guerra. Esses são, digamos, aqueles cujo exercício é o mais indesejado, sem dúvida. Não é? Portanto, estas entidades são dotadas de muitos poderes, tendo em vista prosseguir o interesse público. No fundo, a ideia é sempre esta, não é? É garantir que conseguimos viver em sociedade, que temos por garantido um mínimo de condições para cada um de nós poder prosseguir a sua felicidade nos termos que entender mais adequados. Para que isso possa acontecer, isto é um ideal muito liberal, para que isto possa acontecer, tem de existir um Estado, tem de existir entidades públicas que nos garantam aqui este conjunto de interesses, ou pelo menos muitos deles. Bom, mas como vos disse, o direito público tem vários ramos. Se quisermos, podemos imaginar o direito como sendo uma árvore com raízes muito sólidas, da qual saem dois troncos. E um dos troncos é o direito público e o outro dos troncos é o direito privado. E para perceberem melhor o que é isto do direito privado, relembro que dia 7 de maio tem, então, às 14h30, uma aula de direito privado com a professora Ana Afonso. Mas depois, cada um destes troncos tem vários ramos. E estes ramos são aquilo que nós chamamos ramos do direito. Que ramos são estes? Vejamos. Por exemplo, desde logo, o direito constitucional. Isto é um ramo do direito público. Tem aqui na foto um exemplo da Constituição da República Portuguesa. Podia aqui colocar a Constituição de qualquer país. É aquele conjunto de normas fundamentais que organizam o Estado e as entidades públicas, que poderes têm e como é que os vão exercer. Portanto, é um exemplo claro de direito público, o direito constitucional. Mas também é direito constitucional o direito administrativo. Porque depois de saber como é que, na prática, esses poderes vão ser exercidos, o poder de garantir a ordem e a segurança nas ruas, o poder de cobrar impostos, o poder de construir hospitais e escolas e depois providenciar serviços de ensino e de saúde. Todos esses poderes, a forma como vão ser exercidos e a possibilidade que os cidadãos têm de contestar, recorrer, contribuir para o exercício adequado desses poderes, disso trata o direito administrativo. E, claro, depois temos o direito fiscal. O direito fiscal é o direito que nos impõe a nós, cidadãos, a obrigação de pagar impostos.
mas que também nos protege, porque indica exatamente como é que os impostos que vamos ter de pagar devem ser calculados. Isto não está na livre disposição das entidades públicas. As entidades públicas não são o xerife de Nottingham e, portanto, não podem cobrar o que bem lhes apetecer dos pobres e incautos cidadãos. Têm de cumprir regras, e as regras estão previstas no direito fiscal. Bom, mas isto são apenas exemplos. O direito penal, pois, o direito que estipula em que situações é que a pessoa pode ser presa, pode ser condenada a uma pena de cadeia ou, pelo menos, a uma pena de multa, se tiver cometido determinados crimes. Estipula o que é que são os crimes e em que condições é que então a pessoa poderá ser condenada. Os direitos processuais, que basicamente definem como é que os tribunais agem, como é que se administra a justiça, como é que isto acontece, o que é que os tribunais devem fazer para aplicar todos estes ramos de direito público e de direito privado e, dessa forma, resolverem, sanarem os conflitos entre os cidadãos ou entre os cidadãos e as entidades públicas. E para além destes ramos, que são ramos do direito público, ramos nacionais, devemos ainda referir a existência de outras ordens jurídicas que estão num patamar superior aos direitos nacionais, que são o direito internacional, e depois no direito internacional há vários direitos internacionais, o direito europeu, o direito da União Europeia, que é assim uma entidade que está acima dos Estados-membros, sem ser ela própria um Estado, e, portanto, no direito internacional e no direito europeu existe, portanto, também direito público, naturalmente. E são, sobretudo, direito público, embora cada vez mais também haja uma tendência para, a esse nível, se imiscuir no direito, peço desculpa aqui por este barulho de telefone, e também se imiscuem em matérias de direito privado. Muito bem. Portanto, como lhes disse, temos estas entidades que estão dotadas de superpoderes. Descobrimos agora que, na verdade, é o direito público que lhes atribui os superpoderes para prosseguir o interesse público, naturalmente, isto é, com boas razões, mas, como se costuma dizer, de boas razões está o inferno cheio. Ou de boas intenções está o inferno cheio. E, portanto, as intenções são boas, não há dúvida. Nós atribuímos poderes a estas entidades para prosseguirem o interesse público, mas depois temos pessoas como Hitler, não é? Temos pessoas como Stalin, temos, enfim, o atual ditador da Coreia do Norte, e ele sozinho, obviamente, não consegue, portanto, está muito bem, ou melhor dizendo, muito mal acompanhado. E, portanto, o poder do Estado e o poder das entidades públicas, como lhes disse desde o início, pode ser usado para o mal. E, portanto, como dizia o Homem-Aranha, aliás, corrigindo, penso que não era o Homem-Aranha, era o tio do Homem-Aranha, no seu leito de morte: "With great power comes great responsibility." Portanto, se dá muito poder a estas entidades, tem de se considerar essas entidades e as pessoas que lá se encontram responsáveis. Tem de ser, como se diz em direito americano, accountable. Não é? É chamada accountability. Tem de poder e dever responder pelo que fazem. E esse é o segundo aspecto do direito público. O direito público não se limita, através de todos aqueles ramos de que eu vos falei, a atribuir poderes às entidades públicas. Para além disso, também lhes impõe deveres, lhes impõe limites
E é muito desses limites e desses deveres de que depois também se fala nas cadeiras de direito público. Afinal, como é que as entidades públicas estão limitadas, como é que os cidadãos podem reagir se forem objeto de algum tipo de decisão que consideram arbitrária, nefasta, até contrária ao interesse público, eventualmente. E, portanto, se não há dúvida que, primeiro princípio fundamental do direito público, as pessoas coletivas públicas não são iguais às pessoas privadas, têm poderes especiais, portanto, estão num patamar superior, princípio da supra-infra-ordenação, supra as entidades públicas, infra o comum dos cidadãos, nós que aqui nos encontramos a conversar, ordenação. Portanto, há uma ordenação, há uns que estão acima e há outros que estão abaixo. Já não é a situação que existia na Idade Média, em que havia categorias de pessoas, os aristocratas, o clero, que se consideravam e eram consideradas pelo direito superior. Não, isso já não existe. O que temos agora são entidades públicas, são pessoas coletivas públicas, às quais é reconhecido esse estatuto. Só que estas pessoas coletivas públicas não são livres. Ao contrário de nós que nos encontramos nesta aula, as pessoas coletivas públicas não podem fazer tudo aquilo que não for proibido. Essa é uma regra que se nos aplica, não é? Nós, quando pensamos, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? Bom, em princípio, eu posso fazer tudo aquilo que não seja proibido, por lei. Desde que não viole a lei, posso fazer aquilo, tudo aquilo que queira. Não é essa a situação das pessoas coletivas públicas, das entidades públicas. Só podem fazer aquilo que está previsto na lei. E, portanto, qualquer entidade pública para agir, um órgão de qualquer entidade pública, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, o Presidente da Comboios de Portugal, o diretor de uma escola, se quiser saber o que é que pode fazer, tem de encontrar, em algum sítio, na lei, uma indicação de que pode fazer algo. No fundo, a atribuição de um poder para agir. A isto chama-se o princípio da legalidade. Isto para quê? Para evitar que as entidades públicas usem os seus poderes para objetivos diferentes daqueles previstos na lei. Para garantir que usam apenas para prosseguir o interesse público. Okay? E para garantir que, designadamente, respeitem a liberdade dos cidadãos, para garantir que os cidadãos são tratados de forma igual e muitos outros princípios a que as entidades públicas estão submetidas. Se isso não acontecer, se porventura uma entidade pública, imaginemos a Câmara Municipal do Porto, decidir agir de forma contrária à lei, bom, nesse caso o direito público prevê e sanciona esse tipo de atuações. Classifica esse tipo de atuações como de desvio de poder, incompetência ou violação do princípio da proporcionalidade, ou o que quer que seja. Imaginemos que a Câmara Municipal do Porto, ou melhor dizendo, a Câmara Municipal de Matosinhos, que é a cidade onde eu vivo, decide demolir o prédio onde eu me encontro. E envia ao condomínio uma ordem de demolição. Vamos dar-vos a oportunidade de demolirem o prédio. Mas não há nenhuma razão para aquela demolição. Na verdade, houve um erro. Imaginem, era o prédio ao lado, que ameaçava ruir. E nós recebemos esta indicação. Pois nós, comuns cidadãos, temos de poder contestar isso. E o direito público prevê formas de contestar. Prevê formas de reclamar para a própria entidade que adotou o ato, de recorrer para entidades superiores, no caso da Câmara Municipal não existem, ou, sobretudo, de recorrer para os tribunais.
invocando justamente o facto de aquela entidade pública não estar a fazer o que é permitido por lei, mas estar a fazer o contrário. Está a violar o princípio da legalidade. Este é, assim, o grande princípio do direito público que depois se aplica em todos os ramos do direito. E, portanto, dito tudo isto, podemos chegar a uma noção aproximada do direito público. Podemos ficar com uma ideia apenas do que será isto, então, do direito público. É um direito que trata de forma especial as entidades públicas, portanto, é o direito das entidades públicas, se quiserem. Desde logo que concede poderes de autoridade às entidades públicas, e por isso é que as trata de forma especial, não concede estes poderes a nenhuma pessoa singular, a nenhuma pessoa privada, mas, ao mesmo tempo, impõe às entidades públicas deveres especiais de atuação. Só podem fazer aquilo que está previsto na lei e de acordo com os princípios previstos na lei. E tudo isto para quê? Para garantir que os interesses públicos são prosseguidos, que as necessidades públicas são satisfeitas. A segurança, a justiça, o bem-estar, e o bem-estar decompõe-se depois em muita coisa, a educação, a saúde, etc, etc. E, portanto, isto é que é o direito público, a tal parte do direito que depois é estudada ao longo do curso em diversas disciplinas. Por exemplo, aqui no curso de Direito da Universidade Católica, depois de, no primeiro semestre, terem 3 disciplinas de introdução ao direito, justamente introdução ao direito público e introdução ao direito privado. Depois, logo no segundo semestre, tem 2 disciplinas de direito público, direito constitucional e direito da União Europeia. Depois, no semestre seguinte, tem direito administrativo, direitos fundamentais, direito internacional público. E depois vão ter outras de penal, de direito fiscal, direito processual, vários direitos, e por aí fora. E, portanto, isto é o direito público que depois se estuda ao longo do curso. E estou à vossa disposição para qualquer questão com que tenham ficado, qualquer dúvida. Mas, antes de mais, desde logo, muito obrigado pela vossa paciência.